agora, poder ter uma igreja aberta é algo totalmente diferente do que o campo missionário em alguns lugares podem ter. Eu tive essa semana vendo um testemunho de uma equipe de missões que fizeram uma viagem para a Ásia. E talvez por causa disso essa palavra queimou no meu coração. Eles estiveram num local, num país da Ásia, que eles não podem nem dizer o nome, mas eles contaram o testemunho, e nesse país eles conheceram a história de um homem que tinha acabado de sair da prisão. Esse homem, ele era um cristão normal, com família, só que ele era um homem ativo na obra. Ele pregava o evangelho, falava muito do amor de Jesus, e ele foi preso por isso. E tentaram persuadi-lo a negar sua fé. Pediram para que ele abandonasse isso de cristianismo. E ele não abandonou. Com isso ele foi preso. E ele passou 20 anos preso por causa disso. E por diversas vezes ele foi chamado para abandonar a fé dele, e ele nunca abandonou. Quando ele estava 20 anos preso, fizeram uma cova de 1 metro por 1 e colocaram ele dentro. E a forma que ele ficava lá era ajoelhado. Então esse homem comia ali, bebia ali. E ele só era tirado dali quando as fezes estavam insuportáveis. Tiravam ele para limpar. E ele era tirado daquele lugar para limpar o local, e ele era colocado de novo. Ele ficou 6 meses naquela posição. E um dia levaram o filho dele. E quando ele saiu de casa estava com 6 anos. Levaram o filho dele, já estava com 26, e ele não conheceu o filho. E o filho falou: pai, retrocede, Jesus vai entender. E ele não conheceu o filho, mas quando o filho falou: pai, abre mão. A ideia era que a igreja lá fora entendesse que não valeria a pena seguir a Cristo. E esse menino falou, esse rapaz falou 2 vezes para ele, e na segunda vez ele conheceu que era o filho dele, e ele disse um verso de uma canção. Ele falou assim: sim, meu filho, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E por causa disso ele ficou mais 6 anos na cadeia e saiu com 26 anos de preso. E quando ele saiu da cadeia, ele já não podia mais falar como antes. Ele estava com 93 anos, as suas cordas vocais estavam totalmente prejudicadas por causa do sofrimento. O local onde ele era colocado não tinha sol, então ele estava muito debilitado. E essa equipe missionária estava justamente lá, nesse país, e foi ouvir o que esse homem tinha a dizer. Então eles esperavam a contagem de um relato da cadeia, do sofrimento, de tudo mais. E eles ficaram impactados porque um casal que estava lá foram pastores aqui no Brasil. E ele falou que quando chegaram, esse homem entrou na sala para falar, num salão para falar com eles. Quando ele entrou, ele falou que entrou uma nuvem de uma presença de Deus muito forte. E esse homem não abriu a boca para falar de sofrimento, ele só falou do evangelho. E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei impactado, que eu falei: qual é o preço de verdade que nós pagamos como igreja hoje? Qual é o preço que nós temos pago como igreja do Senhor? O que cristianismo de verdade nós temos vivido? Em 2018, um dos principais atores de Hollywood, que fez alguns filmes importantes como Vingadores, Guardiões da Galáxia, esse homem se converteu ao evangelho e ele proclamou isso quando ele ganhou um prêmio. Por conta disso, Hollywood fechou as portas para ele, ele foi cancelado no Twitter, isso diante de toda a nação americana, porque ele confessou a Cristo. Quando eu estava lendo hoje sobre esse texto, eu fiquei pensando: o que a igreja de hoje tem se preocupado? O que nós temos nos preocupado? Agora está havendo uma corrente aí terrível, porque vão censurar as redes sociais, porque vão nos calar a liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Você abre a rede social, é falando mal da igreja, é falando mal de pastores, é falando mal do evangelho. O que a igreja está preocupada com isso? A igreja não tem que se preocupar com isso, se vai fechar a rede social ou não, porque nós sempre crescemos sem rede social. Se você quer olhar hoje para uma igreja, você está olhando para uma igreja muito moderna e muito acostumada com esse mundo. Quando Salomão
ele escreve o livro de Eclesiastes. Esse livro que ele vai escrever é um livro que ele está escrevendo na sua decadência, porque ele está já velho, estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele está tentando um retorno. Salomão, ele vai falar de muita coisa que é passageira. Ele diz que tudo é vaidade. Vaidade não é maquiagem, irmão, aqui que ele está usando. Vaidade que ele está falando é que é temporal, tudo é passageiro. Ele vai dizer no capítulo 9, que nós lemos aqui nesse verso 8, mas ele vai falar do capítulo 9, que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Ele vai dizer que há uma falta de perspectiva nesse mundo. E depois de estar afastado, eu estou vendo que esse homem está buscando um retorno a Deus. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo, no capítulo 12, versículo 12 e 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele termina o livro dizendo que tudo que nós fazemos nesse mundo, no final nós vamos dar conta a Deus. E isso eu não estou falando de ímpio lá fora, não. Estou falando de nós. Estou falando de crente. E se nós estamos falando de crente, ele vai usar nesse texto um dos versículos, como eu falei, mais comum para a gente pregar sobre unção, sobre óleo, sobre veste, sobre santidade. E ele diz nesse texto que nós precisamos estar vestidos de vestes alvas. Algumas versões diz que nós devemos nos vestir de roupa de festa, e a cabeça tem que estar ungida com perfume. Ele não está falando necessariamente de unção e de santidade. Só que essas vestes que Salomão está falando, ele diz que nós vamos usar durante um tempo. E qual é o tempo que ele diz? Todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E ele diz que nós vamos estar com a cabeça ungida também de óleo. E quanto tempo que ele diz? Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Se nós formos olhar para o contexto normal, nós vamos achar que ele está falando de festas. Só que no Oriente, vestes brancas eram usadas para cerimoniais importantes. E óleo na cabeça, perfume de nardo na cabeça, de óleo de nardo, era só para ocasiões especiais. Então por que Salomão está dizendo que em todo tempo nós devemos usar uma roupa, umas vestes que sejam vestes de cerimoniais especiais? E todo tempo a nossa cabeça tem que ter o óleo, um óleo perfumado, que também só era usado para ocasiões especiais, ou então para a unção de sacerdote, profetas e reis. Por que ele está dizendo isso? Porque na verdade a vestes branca para o Oriente significava pureza, significava algo limpo, sem mancha. Então na verdade Salomão, ele não está dizendo, porque ele diz que no final é temer a Deus, ele está dizendo que as nossas vestes têm que estar sempre limpas. A pureza deve existir na nossa vida, e o óleo tem que estar sobre a nossa cabeça. Irmãos, nós estamos esperando um momento especial que vai abalar esse mundo. O mundo não está esperando mais o arrebatamento da igreja. E nós estamos usando essa expressão hoje, porque eu sei que você crê, mas o mundo não crê. Mas vai chegar um dia que a igreja vai ser levada dessa terra. E quando a igreja for levada, esse mundo vai virar um caos, vai haver uma confusão, porque ninguém vai entender o que está acontecendo. E por isso Salomão está dizendo: e quando isso acontecer, a tua roupa, as tuas vestes, elas vão ter que estar brancas, e tu terá que ter óleo na vida para você conseguir subir com ele. Pastor, mas aonde está na Bíblia que vestes são vestes espirituais? Marcos no capítulo 9, no versículo 3,
Quando Pedro vai com Jesus e mais 2 discípulos ao Monte da Transfiguração, olha o que diz: as suas roupas, Pedro falando, se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Jesus sobe com uma roupa de pescador. Ele chega naquele monte, e quando ele pisa no monte, que aparece Elias e Moisés, a roupa de Jesus que Pedro vai ver não são as roupas naturais, são as suas vestes espirituais. E ele disse: é branca, de um branco reluzente que não há nessa terra. As vestes são espirituais. Por isso Jesus diz em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: conjuro-te que compre roupas brancas para que te vistas. As vestes brancas, ela retrata a nossa vida espiritual. Ela está retratando daquilo que de fato você não vê e eu não vejo, mas o Pai vê. Por isso que João também em Apocalipse disse que viu uma grande multidão que vinha de vestes brancas, e ele disse: quem são esses? Aí o anjo diz para ele: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes nas bodas, no sangue do Cordeiro, e entrarão também para a eternidade. Vestes brancas não significa que você amanhã vai vir de branco para a igreja, é que você tem que estar com a tua vida espiritual limpa, em santidade diante do Eterno. Jesus conta uma parábola em Mateus 22, a parábola das bodas, e ele é bem claro ali. Ele diz que naquela parábola ele fala: busque pessoas, e as pessoas são levadas na festa. Quando a festa está acontecendo, o dono da festa, isso é uma parábola, isso é uma comparação, ele chega lá, e quando ele chega, tem um homem que não está vestido de vestes brancas. E eu te pergunto, num casamento, que as bodas é o casamento, num casamento, se você chegar e ver todo mundo arrumado e uma pessoa de camiseta, todo mundo nota: ué, hoje é casamento, vai trocar de roupa, cara. Ninguém percebeu, ninguém notou, Ednete. Sabe por quê? Porque as vestes citadas aqui são espirituais, só quem nota é Deus. E ele disse: moço, quem te deixou entrar nessa festa vestido dessa forma? E a Bíblia diz que esse homem emudeceu, e ele disse: pegai ele, amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. E disse: porque lá haverá choro e ranger de dente. Então vestes espirituais, está vestido espiritualmente de branco, é o que Salomão está dizendo. Mantenha uma vida de pureza, de santidade, mantenha a unção do Espírito sobre a tua cabeça, porque a qualquer momento seremos chamados para um cerimonial. Eu não vou nem entrar na parábola das 10 virgens, não quero nem entrar nisso, mas veio um texto muito forte ao meu coração, que está em Isaías 21:11, que diz assim, é uma advertência. Isaías começa a trazer várias advertências às nações, e uma das advertências foi para o povo de Edom, descendente de Esaú. Ele diz assim: advertência contra do mar, que é justamente Edom. Alguém de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? Na versão Revista e Atualizada Almeida diz assim: guarda, a que horas estamos da noite? Eu sei que você é uma pessoa espiritual e inteligente, e eu falei isso essa semana com a pastora. A gente tem que se aprofundar um pouco mais na palavra. A noite está acontecendo já, e esse povo estava confuso, e ele disse: guarda, a que hora nós estamos da noite? Guarda,
que horas faltam para acabar a noite? E quando ele falou, esse texto veio, eu me lembrei de pelo menos 3 posicionamentos que a igreja precisa de ter, pastor Edivaldo, nesse tempo que nós estamos vivendo. A pergunta feita ao vigia, ela nos traz um alerta. As nossas vestes precisam se manter branca durante o período da noite, do período da perseguição, no período da luta, no período onde a igreja está se perdendo. As nossas vestes precisam se manter branca, porque senão nós vamos ficar perdidos nesse mundo sem entender o que está acontecendo, e a gente vai fazer que nem o povo de Edom. Guarda, a que hora estamos da noite? A igreja precisa estar alerta ao que está acontecendo nos dias de hoje, porque Jesus está voltando e nós precisamos discernir o tempo que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, nós não estamos, aí eu não digo nós aqui como indivíduo, mas a igreja, nós não estamos conseguindo manter as vestes brancas e a cabeça com óleo, porque a igreja está começando a ficar desorientada com tanta mentira e tanto engano vindo dos púlpitos, e não consegue mais julgar corretamente o que é certo ou errado. Há uma mistura de santo e profano. Tudo que dá ibope eu trago para o altar do Senhor, tudo que dá certo eu trago para o púlpito, sem analisar a vida dessas pessoas. Jesus está dizendo: mantenha as vestes brancas, que a salvação é vestes brancas, que a salvação quer subir, quer encontrar com Ele. Discerna o que você está vivendo, começa a discernir ao redor de você, começa a olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode misturar aquilo que é santo daquilo que é profano. Guarda a que hora nós estamos da noite. Quanto tempo falta para a noite acabar? Eu preciso, como igreja, discernir essa hora e entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Como igreja, nós precisamos discernir isso, de olhar e falar assim: o que estamos vivendo? O que está acontecendo hoje? O primeiro ponto é esse. O segundo, nós não estamos conseguindo manter as vestes brancas e a cabeça com óleo, porque a mudança da sociedade está atingindo a nós, e estamos achando normal aquilo que a Bíblia condena. Nós estamos vivendo um tempo que o que a sociedade fala lá fora, eu aceito aqui dentro. O pecado que está lá fora, eu bato palma para ele aqui dentro. A gente não está entendendo que a sociedade é morta, caída, e nós somos limpos e salvos, e nós viemos para iluminar esse mundo e não para se escurecer com ele. A que hora nós estamos? Aquele tempo estava confuso. Isabel, aquele tempo estava confuso. O povo não sabia qual era o que estava acontecendo. O povo não estava entendendo o que estava acontecendo ao seu redor. Como agora há uma perplexidade de comportamentos aí. Há pessoas se comportando como ímpio, mas são salvos. Há pessoas tendo postura de ímpio, mas são crentes. Não está conseguindo discernir de fato e nem lidar com as coisas. Há uma espiritualidade distorcida e um amor estranho. Jesus nunca amou o meu pecado. Jesus nunca olhou para mim e disse assim: eu te aplaudo por aquilo que você faz. Se eu estiver em pecado, eu não posso agradá-lo, porque ele disse: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu preciso discernir que tempo eu estou vivendo, que espiritualidade é essa que estão tentando empurrar a goela abaixo da igreja.
Se nós queremos salvação, e eu estou falando para uma igreja que eu tenho certeza que vai ouvir, vai discernir e vai subir para o céu naquele grande dia, a gente precisa amadurecer, a gente precisa olhar e dizer: Senhor, muda isso, traz um avivamento genuíno. Não é um modismo, não é um pula-pula, é algo que vai impactar a nossa vida, vai impactar o nosso interior. O pecado vai doer em nós. A que hora nós estamos da noite? Uma vida de impureza, porque a moral foi fragmentada. Eu aceito hoje o pecado do mundo só porque alguém de uma elite diz que não, a igreja vai mudar, porque a Bíblia tem que ser mudada. Aí eu aceito isso e falo: não, tá bom, ele está com a razão, ele está certo. Não, ele não está certo. Ele não está certo. A pessoa pode estar no topo desse mundo, ela pode ter o cargo que for, o dinheiro que for, a posição que for. O céu olha para você e te valoriza, e ele não. Você tem importância para Jesus. Você tem de Deus um chamado para impactar eles, não eles puxarem você. É você que vai puxar eles para a luz, mas eles não vão puxar vocês para as trevas, porque Deus nos colocou aqui como luz. Jesus disse: a luz veio ao mundo. João Batista escrevendo: a luz veio ao mundo, mas as trevas rejeitaram a luz. A luz hoje é a igreja que está aqui, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vós ficareis. Não se pode esconder uma candeia, não se pode esconder uma cidade iluminada ou uma candeia debaixo da cama. Ela é colocada no velador e ela ilumina toda a casa. Você foi chamado para iluminar, para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer aquilo que o mundo não pode fazer, trazer luz na escuridão. Segundo lugar, estamos achando normal isso. A sociedade está nos atingindo com aquilo que a Bíblia condena. E a gente precisa entender que isso não é certo. E em terceiro lugar, não estamos conseguindo manter as vestes brancas e a cabeça com óleo, porque não percebemos a proximidade de Jesus. Estamos achando que a qualquer momento Deus vai nos dar uma outra oportunidade. Daqui a pouco Jesus aparece e me santifica. A gente precisa discernir que a volta dele será num abrir e fechar de olhos. Não haverá oportunidade. A oportunidade é agora. Não haverá chance quando estiver morrendo. A oportunidade é agora, de manter vestes brancas, de manter cabeça ungida. A oportunidade é hoje. Eu tenho um amigo que ele disse que ele estava uma vez desviado, afastado, e falou com o Senhor: Deus, eu não quero mais saber não, na verdade eu queria mesmo que o Senhor me levasse, que o Senhor me... E quando ele acabou de falar isso, apareceu um assaltante do lado dele. Ele falou: passa tudo, porque senão eu vou te matar. Aí ele falou: não tem nada. O cara falou: então eu vou te matar. Ele: Senhor, misericórdia, misericórdia. O pessoal pediu misericórdia, porque ninguém quer morrer, principalmente quem sabe que não está pronto. E Deus deu mais uma oportunidade a ele, porque ele pediu e foi instantâneo, né, irmão? Às vezes a gente pede e não acontece. Ele pediu e o ladrão parou ao lado dele. Mas no Rio de Janeiro também isso não é muito difícil de acontecer não, né? Rio de Janeiro, o que mais tem é isso. Irmãos, a gente precisa entender que Jesus virá. E mesmo que alguns não acreditem, nós precisamos entender que será no tempo de Deus e no calendário dele. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Jesus advertiu que a volta do Filho do Homem se daria quando estivéssemos o quê? Desapercebido, e que seria a sua vinda como um ladrão na noite, na hora em que nós não estivéssemos prevenidos. Por isso ele disse: vigiai, estar atento.
em que hora nós estamos da noite. Em Mateus capítulo 24, no versículo 37, diz assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Mateus 24, 32 e 33 diz assim: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas que ele cita nesse capítulo, saibam que está próximo, ele está às portas. A igreja não está mantendo a vida com as vestes brancas e a cabeça com óleo, porque ela está achando que Jesus não vai voltar mais, ou que ela tem tempo demais. Mas quando eu olho para a Bíblia, principalmente essa passagem de Mateus 24, eu percebo que os sinais, eles estão se cumprindo um a um. E o primeiro sinal que a Bíblia fala em Mateus 24 não é terremoto, não é guerra e nem rumor de guerra. O primeiro sinal, ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O primeiro sinal da volta de Jesus é o que vocês estão vendo: apostasia dentro da igreja, um desviar da fé. É o primeiro e grande sinal que está acontecendo hoje. Então nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, porque a qualquer momento Jesus vai voltar, a trombeta soará e a igreja será arrebatada. O apóstolo Paulo diz que é num piscar de olho, num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque se cumprirá aquilo que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja vai vencer, a igreja vai subir. Guarda, que horas estamos? O guarda disse para ele: está quase amanhecendo. Se você ler o versículo de baixo, aí ele disse: vai amanhecer, mas a noite voltará. Vai amanhecer para os salvos, mas quando amanhecer para a gente, a noite permanecerá nessa terra. A igreja, ela vai usufruir de um momento que para a gente, desde criança, foi contado como uma utopia. Mas as bodas estão preparadas, os anjos estão preparados. Nós subiremos e sentaremos com Ele. E Jesus disse algo para os judeus que foi muito forte, quando Ele estava dizendo sobre isso, e os judeus ficaram impactados. Jesus disse assim: muitos virão do ocidente, do oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e participarão das bodas. Não haverá lugar especial nessa mesa. O lugar dessa mesa é para salvo, é para aquele que lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então a igreja aqui na terra anda de branco. A igreja aqui da terra, ela tem olhos sobre a cabeça, porque nós estamos sempre prontos para que esse momento aconteça, para que a gente suba com Ele e para que a gente chegue diante dEle com vestes brancas e limpas, porque o nosso acusador não terá mais força, ele não poderá mais apontar o dedo,
para a nossa vida, porque Jesus nos branqueou e nos levou. Então aquele dia, a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá pranto, nem tristeza, porque o lugar que está preparado para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, e nós entraremos pelas portas, nós não entraremos por outro lugar. E João diz: eu vi a nova Jerusalém que desce ataviada do céu. E ele disse: há ruas de ouro lá, os muros são de pedras preciosas. Eu vi 12 portas, eu vi a altura das portas. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá dentro terá o Cordeiro de Deus que vai iluminar a cidade. Não precisa de sol. Guarda! A que horas estamos na noite? A que hora nós estamos da noite? Ele disse: já está amanhecendo. Para aqueles que são salvos, já está amanhecendo. Fica de pé, igreja.